Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje estamos aqui com o melhor do Brasil. Degustamos às cegas alguns dos melhores vinhos tintos brasileiros. E para ser mais bacana ainda, a gente colocou um grande vinho argentino junto com esses brasileiros às cegas, né? Então, para ter uma referência, né? Porque se a gente ficar só bebe os brasileiros e começa a se encantar por eles, não, vamos ficar com o pé no chão aqui, vamos ver se eles encaram o argentino lá. A gente degustou também alguns espumantes, a gente vai dar rapidamente aqui o panorama dessa degustação de espumantes, tem algumas dicas boas ali. E por último, a gente degustou uma raridade, é um vinho brasileiro, tinto, da Chandon 1991. 1991 foi uma safra histórica no Brasil, né? Vamos ver como é que esse vinho aqui com mais de 30 anos de idade, como é que ele tá. Você vai se surpreender. Fique com a gente, vamos lá. Bom, a gente vai começar falando brevemente dos espumantes, depois vou falar da degustação às cegas dos tintos, que a gente incluiu aquele argentino junto, e por último vou falar daquele Chandon 1991, uma raridade. Vamos lá então. Espumantes. Bom, a gente abriu 5 espumantes, né? O primeiro deles é um que a gente recomendou aqui já várias vezes, inclusive a gente tem uma recomendação dos melhores vinhos até R$30, esse vinho está lá. É um espumante da Salton Series. Esse vinho aqui, nesse preço, é imbatível. Não só com espumantes. Não tem vinho brasileiro, não tem vinho que se compra aqui no Brasil por menos de R$30 que faça tanto sucesso quanto esse aqui com a gente. O segundo foi um cava. A gente botou também um espumante de boa qualidade, espanhol, para ter uma referência para esses espumantes brasileiros, né? A gente pegou um cava Jaume Serra, né? A gente achou assim, a gente tem um Geiss também, que eu já vou falar. Esse cava ficou no padrão do Geiss, assim. O Geiss até pareceu ter mais complexidade aromática. Essa cava, ela estava com um aroma de tangerina muito madura, assim, que predominava. Então ela perdia um pouquinho de complexidade, mas tinha boa acidez, assim como os brasileiros, né? Bom, o Geiss é considerado o melhor produtor de espumantes do Brasil, né? Então, assim, não tem muito o que falar deles. Esse que a gente pegou aqui, o Cave Geiss Brut, né? Vinho sem defeitos, muito bom, legalzinho, gente. Quarto lugar, o quarto vinho, né? Não quarto lugar, o quarto vinho que eu estou falando aqui é o RH, é um produtor lá do Paraná, que aqui com a gente faz sempre muito sucesso. Na realidade, assim, talvez seja o nosso espumante brasileiro favorito, né? Ele tem um aroma intenso assim de padaria, então quem gosta de champanhe vai lembrar muito, então ele lembra muito aqueles aromas de champanhe, junto com muita fruta que ele tem também, né? Uma acidez maravilhosa. Um vinho, é uma ótima pedida. Gosta de champanhe, esse vinho é uma ótima pedida aqui, gente. O Valmarino Churchill. Esse é um outro espumante que está entre os nossos favoritos. Ele talvez tenha um pouco menos daquela padaria que eu falei no RH, até talvez por isso que no painel ele fez mais sucesso que o RH, embora eu ainda fique com, eu preferi o RH. Então, gente, aqui estão as nossas dicas de espumantes. Vamos passar agora para os vinhos tintos? Então, vamos lá. Nossa degustação de tintos, gente. Eu vou começar falando um por um dos vinhos. Então, vocês estão vendo aí na foto quais os vinhos que a gente bebeu, né? A gente bebeu o Ses Marias, o Lote 43, o Pisato DNA 99, o Terço da Valmarino e o Dom, que é esse argentino, que é o top lá da Escoriela, né? Então, eu vou falar a ficha técnica de cada um deles e depois a gente vai ver o resultado da degustação. Então, primeiro, Miolo Ses Marias 2020, né? Ele é o ícone da Miolo, né? É o primeiro vinho da Miolo, né? Ele é produzido lá na Campanha Gaúcha, só em safras especiais. Ele é o primeiro vinho brasileiro que saiu numa faixa de preço assim totalmente nas alturas, né? Hoje no site da Miolo, se quiser comprar ele custa R$ 1.277, mas dá para comprar em pré-venda. O que é pré-venda? Tu compra ele quando ele está sendo produzido ainda, tu vai receber 2 anos depois, aí tu compra em caixa de 6, aí sai por um preço comparado aos 1.277, bem mais em conta, que é praticamente a metade do preço, R$ 653. Isso é o que está lá no site da Miolo. A gente fez um vídeo, os vinhos mais caros produzidos no Brasil. Assista lá, a gente está falando desse vinho lá. Vamos à ficha técnica do Miolo Ses Marias 2020. Bom, como eu já falei, produzido na Campanha Gaúcha, as uvas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Taná, Tempranillo e Touriga Nacional. A Miolo não divulga as proporções de cada um, talvez mude de ano para ano. Eu tenho a impressão lá que Touriga Nacional tem uma presença boa ali, mas é mais impressão minha do que uma informação. O rendimento no vinhedo é abaixo de 1 kg por planta, quer dizer, cada pezinho dá menos de 1 kg. 1 kg é o que precisa fazer uma garrafa. Então, cada pé dá menos do que uma garrafa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que é muita concentração, é pouca fruta para aquele pé, então a uva fica muito concentrada. Então, um vinho de grande qualidade se faz assim, com uva concentrada, rendimento baixo, né? Então, esse aqui tá aqui a prova disso, né? Processo de fabricação dele. Ele é fermentado na própria barrica de carvalho. Só grandes vinhos são feitos assim, porque é muito difícil e é muito caro, né? A barrica de carvalho é caro, né? E eles usam leveduras indígenas. O que é isso? Levedura é o que transforma lá o açúcar em álcool. O normal, quando vai se produzir um vinho, a grande maioria dos vinhos,
O enólogo vai lá e coloca as leveduras que ele tem confiança nelas, que vão conseguir fermentar o vinho, que não vão trazer nada de ruim para o vinho. Então ele coloca leveduras selecionadas que ele foi lá, comprou e colocou lá. Levedura indígena não coloca isso, é a levedura que está lá no vinhedo, está lá na vinícola, e ela vai ficar lá e ela que vai fermentar o vinho. Qual a vantagem dela? Se tu compra leveduras selecionadas, tu vai comprar algumas leveduras. Se são as indígenas, é um infinito número de leveduras, tem diversos tipos lá, né? A vantagem é que vai trazer mais complexidade para o vinho, justamente por isso, porque é um número muito grande de leveduras. A dificuldade é que tem que prestar muito mais atenção no processo, pode não fermentar tão fácil, é tudo mais difícil, precisa muito mais acompanhamento. Acaba sendo mais caro, né, embora você não compre a levedura, né, por causa desse acompanhamento. Né. Outra coisa, quando fermenta dentro do barril, qualquer fermentação de vinho tinto tem que ficar misturando a casca com o vinho. Isso é uma grande dificuldade de fazer vinho tinto fermentado em barrica de carvalho, por isso que isso é tão raro. Vinho branco é bem mais normal fermentar na barrica de carvalho, porque não está lá com a casca, então não tem essa preocupação lá de ficar mexendo. Então a Miolo tem um processo lá que eles conseguem ficar girando o barril lá e ficar misturando. Ele amadurece depois de 18 meses em barricas de carvalho francesa. Barrica de carvalho normalmente tem a francesa e a americana. Né? A francesa é a mais valorizada, é considerada mais elegante. A americana ela aporta muito mais aromas de madeira para o vinho. Então, para alguns vinhos vai muito legal, mas ela tem um conceito assim de ser um pouco mais brutamontes do que a francesa, que é mais elegante. Esse vinho tem 15,5 de álcool. Isso é muito álcool. Tá? Bom, 15,5 de álcool quer dizer que é um vinho muito encorpado, né? O problema de ter tanto álcool assim, é que é difícil equilibrar esse vinho. Para um vinho tanto álcool, ele ser um vinho de fato muito bom, ele tem que ter muito tanino, muita acidez, potência aromática, tem que ser tudo potente lá dentro para poder equilibrar esse álcool. Né? Vamos ver o resultado na degustação. Bom, da ficha de degustação dele, a ficha técnica dele, o que a Miolo fala? Aromas. Dominando a malha volátil, os florais com depuradas notas de fruta negra bem amadurecida. Então, falando de flores, fruta negra madura, condimentada com nuances de especiarias. Especiarias, que ele está pintando aqui, estão dizendo que tem bastante complexidade aromática. Na boca, altamente estruturado. Então, ó, lembra que eu falei o 15,5% de álcool? Ele precisa ter tanino, acidez para equilibrar isso. A Miolo está dizendo que ele tem, que ele é altamente estruturado. Com grande volume de boca, que é o corpo, né, os 15,5% de álcool. E intrigantemente elegante, com taninos redondos e sedosos. De fato, um vinho tão bombado assim, para ser elegante, é um negócio que me intriga mesmo. Vamos ver, né? Um retrogosto longo, né? O retrogosto é depois que bebe o vinho, quanto tempo fica sentindo aquele aroma do vinho. Os grandes vinhos têm retrogosto longo. Um vinho simples, a gente bebe, acabou de beber, já parou de sentir os aromas dele. Né? Então, esse é o Miolo Sesmarias. Agora vamos ao Miolo Lote 43, 2020. Bom, primeiro, esse nome, Lote 43, refere-se ao lote que foi comprado lá em 1897, quando o Giuseppe Miolo, que foi o patriarca aqui, o fundador, né? Quando ele chegou na Serra Gaúcha. Então esse foi o lote que ele comprou lá, os lotes eram por números, esse lote 43. Então esse vinho é uma homenagem a esse primeiro lote lá de onde saiu a Miolo. Né? Bom, esse fica lá no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. As uvas, eles falam que Merlot e Cabernet Sauvignon. Como o lote 43 tem denominação de origem Vale dos Vinhedos, para ter essa denominação, quer dizer que ele tem que ter no mínimo 60% de Merlot. É uma das regras da denominação. Então eu sei que Merlot e Cabernet tem no mínimo 60% de Merlot, no máximo 40% de Cabernet. Né? 15% de álcool, de novo, aqui o Sesmarias tinha 15,5, mas aqui tem 15, também é muito álcool, né? De novo, para ser equilibrado não é fácil. 12 meses de barrica de carvalho francesa e americano. Até já expliquei aqui então a diferença dos dois, é que eles fazem um mix, né? Quando mistura assim também tende a dar um pouco mais de complexidade. Madeiras diferentes, que tem várias leveduras, várias madeiras, né? Tende a dar um pouco mais de complexidade. Eles utilizam gravidade durante o processo de produção, quer dizer que eles não usam a bomba para levar o vinho, o suco de um lado para o outro. Isso é bom para o vinho, tem menos contato com aquele oxigênio, com aquele negócio batido lá e tal. E fala que tem aumento da relação sólido-líquido. O que é isso? Quando chega lá, a uva chegou, a uva é prensada, né? Aí fica a casca e o suco, aí vai para a fermentação. Quando a uva ela tem muita casca para pouco líquido, ela dá muito mais características fenólicas, se fala, dá mais tanino, mais cor, inclusive até mais aromas para o vinho. Então, muito produtor, o que é que faz? Ele pega e tira um pouco desse suco para aumentar a proporção de casca para o suco. Então, tira um pouquinho do suco. O que ele faz com esse suco? Muitos fazem um vinho rosé, porque a hora que prensou ele já pegou um pouquinho de cor, vai lá e faz um vinho rosé. Né? Então, vai ficar com menos suco para aquela casca, vai dar um vinho mais, como diz, com mais extração, mais fenólico. Assim. O que fala a ficha técnica dele? Cor rubi intensa, aromas intensos de ameixa, tabaco, trufas, cacau, cravinho, e sutis elegantes aromas terciários. Bom, vamos lá. Ameixa, trufas são aromas primários que vêm lá da uva, né? Tabaco,
cacau, aí já são aromas que vêm mais do estágio da madeira, são aromas que a gente fala que são secundários, que não é que vem com a fruta. E fala que tem elegantes aromas terciários, terciários já são aromas que vêm na evolução do vinho, quer dizer, quando guarda o vinho muito tempo, está lá criando aromas terciários, o vinho vai se transformando, os aromas vão se transformando e vão surgindo mais aromas terciários. Aromas terciários são frutas bem mais doces, tipo compota, fruta seca, nozes, aromas terrosos. Então, como esse vinho fala que ele fica 12 meses em barrica de carvalho, nesses 12 meses já começa a ter algum aroma terciário. Imagina que é isso que eles estão falando aqui que já tem no vinho. Né? Próximo vinho, Pisato DNA 99 2015. Bom, 2015 é o vinho mais antigo que teve aqui no painel. O Pisato DNA 99, por que tem esse nome? Bom, a Pisato, em 1999, ela produziu um vinho, um Merlot. Foi o primeiro vinho que eles produziram e é o único vinho, chamava Pisato Merlot, ponto final. E foi um vinho que fez muito sucesso, gente. Inclusive, para mim, foi um dos vinhos que me fez ver que dava para fazer vinho muito bom aqui no Brasil. Né? Não estou dizendo que era o único, mas pô, foi um dos primeiros grandes vinhos brasileiros que eu bebi. E fez tanto sucesso esse Pisato 99, que eles criaram um rótulo especial, que é justamente com esse vinhedo, que eles fizeram o vinho lá em 99, que se chama Pisato DNA 99, que é um grande vinho. É um vinho que tem reconhecimento internacional, tem 95 pontos da Decanter, não é fácil, um vinho brasileiro. 17,5 pontos da agência Robson, máximo até 20, também um notão, com essa crítica super famosa. Né? Ele é produzido na região de Santa Lúcia, lá no Vale dos Vinhedos também. Couva Merlot, os vinhedos foram plantados em 91, 98 e 2002. Tem 13,5 de álcool, então já é um vinho, não tem aquela potência toda alcoólica, né? Então aqui assim, já dá para dizer que provavelmente é um vinho mais elegante até, né? 13,5 de álcool. Leveduras selecionadas, está no uso das leveduras indígenas. 12 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso. Né? Qual a diferença da barrica ser primeiro uso ou não? A barrica se usa por duas razões. Uma ela aporta aromas para o vinho, né? E outra ela deixa passar um pouquinho de oxigênio, que é muito bom para esse amadurecimento do vinho. A madeira ser de primeiro uso ou segundo uso, a parte de oxigênio não muda muito, o que passa lá, mas muda a parte de aromas que passam. Uma madeira nova, uma barrica de primeiro uso, vai passar mais aromas para o vinho do que uma barrica que já foi usada para fazer outro vinho. O que eles falam aqui? Vermelho escuro com traços púrpura. Né? As cores mais básicas do vinho, um vinho novo, né? Ele é o rubi, que é aquele mais vermelhinho, ou é o púrpura mais roxo. São as cores que mais tem ali. Depois o vinho vai evoluindo, ele vai ficando mais com aquela cor de tijolo lá, um granada, parecem outras cores lá. Fala que ele é denso, aromas de frutas vermelhas maduras, redução de frutas vermelhas, ameixas pretas, mirtilo, especiarias, chocolate escuro. Bom, tem vários aromas aqui de fruta, aromas primários, né? Redução de frutas vermelhas, já parece uma fruta vermelha mais doce assim, né? Chocolate escuro, o chocolate já vem mais da madeira, né? Esse aroma de chocolate é mais a madeira que dá. Fala que ele é equilibrado, taninos marcantes, encorpado, com longa persistência. Bom, longa persistência é aquilo que eu expliquei antes, né? Bebe o vinho e continua sentindo o aroma dele, quer dizer, todos os grandes vinhos se espera que sejam assim, né? Reto gosto dominado por aromas de ameixas secas, especiarias doces e chocolate escuros. Chocolate escuro. Bom, a ameixa seca já é, para mim, já seria um aroma mais terciário, mais da evolução dele. Como ele também fica 12 meses em madeira, já mesmo quando ele saiu da vinícola, já devia ter esse tipo de aroma. Quarto vinho. Quarto vinho é o terço, Valmarino terço. Na realidade é Valmarino e Churchill. É assim que chama. O que é o Churchill? Valmarino, bom, é Valmarino alvinícola, né, lá da Serra Gaúcha, lá da região de Pinto Bandeira. Churchill, a Valmarino se associou a esse Churchill. Churchill é um produtor de barricas americanas de alta qualidade. E eles têm essa sociedade, então, que nesses vinhos que eles vão usar muita madeira, o Churchill está entrando, então, com as barricas, eles têm essa sociedade. E eu estive lá com o Marco Salton, que é o proprietário da Valmarino, e ele estava explicando que a qualidade dessas barricas do Churchill é fora de série. Então, isso contribui muito para a qualidade dos vinhos, né? Bom, então é um vinho lá de Pinto Bandeira, como eu falei. Produzido com as uvas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Taná. Um terço de cada, por isso que ele chama terço, são 3 uvas. Só que, dependendo da safra, ele muda essas uvas. Né? Bom, eu até arrisco a dizer que o Cabernet Franc é uma que vai estar sempre presente nesse terço. Por quê? Porque o Cabernet Franc, lá de Pinto Bandeira, tem uma qualidade fora de série, é muito boa. Né? Ele tem 14% de álcool, 18 meses em barrica de carvalho americano, o Churchill lá, de primeiro uso, com tostagem forte, então a madeira que vai estar presente, né? Não filtrado, apenas decantado, quer dizer, não passou nenhum filtro, assim o vinho vai continuar com mais aromas, apenas decantado, quer dizer, ele deixou o vinho reposar, aí vai decantar, alguns sólidos vão decantar, ele vai tirar aquela parte lá que decantou só, mas não fez filtragem. Na safra 2020 foram produzidas apenas 2.863 garrafas, então é um vinho de produção muito pequeno, é um vinho difícil de comprar por causa disso. Né? O que eles falam? Tem um complexo, que o vinho é complexo, com notas frutadas, amora, framboesa, cassis, carne defumada, especiarias como cravo, tabaco, café e chocolate.
O tabaco, café e chocolate, provavelmente vem do carvalho lá do Churchill, né? A carne defumada, o defumado também talvez seja da madeira, né? Fala que o vinho demonstra potência e estrutura. Tem um paladar muito elegante, com persistência prolongada, pelos taninos macios e de alta qualidade. Último vinho da degustação, Escurella Gascon, Dom, 2019. Então esse aqui é o argentino que a gente botou para que a gente sabe, é um vinho de grande qualidade que a gente botou junto para ter uma referência lá para os brazucas, certo? Ele é de um vinhedo único, single vineyard, né, que se fala, é o Cepígio, é o nome do vinhedo. Está lá a 1.150 metros de altura, no Vale de Uco, uva Malbec. Né? Produzido com mínima intervenção, 14,4 de álcool, fermentado e maturado em barricas francesas de 400 litros. Então, é fermentado e maturado em barricas francesas, assim como o Sesmarias. Só que são barricas de 400 litros, então são barricas maiores. Quanto maior a barrica, menor vai ser a proporção de madeira para o vinho. Então, ela vai aportar menos, é como se fosse um pouco menos de madeira. Né? E ele ficou 16 meses, então até essa madeira maior, a compensação ficou um tempinho um pouco mais longo. Né? O que eles falam? Que é violáceo, aroma frutado intenso, com ameixas negras, morangos maduros, mirtilo, amora negras, com baunilha, cedro e cacau. Então muita fruta, né, que ele falou aqui no início, baunilha, cedro e cacau que vem do estágio de madeira. Boa estrutura tânica e acidez firme com final longo. Então, gente, esses são os 5 vinhos que a gente degustou às cegas. Vamos ver os resultados? Então vamos lá. Bom, então, como foi a minha avaliação desses vinhos? Primeiro, o Sesmarias. Vou começar falando como é que foi o Sesmarias. O Sesmarias, o vinho mais encorpado do painel. Disparado, o mais encorpado do painel. Aliás, o Lote 43 chega perto dele de corpo. Né? Então, mas foi o mais encorpado, mas o Lote 43 está ali. Tem muita fruta e estrutura. Então, apesar de ele ser muito encorpado, com esse álcool todo, tem 15,5 de álcool, ele tem muita estrutura, muito tanino, muita acidez, tem potência aromática. Então, ele tem um equilíbrio que aquele vinho ele não fica pesado, mesmo com os 15,5 de álcool. É um grande vinho, gente. E bom, quem gosta de vinho encorpado, é vinhaço, tá? Preço que eu achei no Google, aqui eu vou falar os preços que eu encontrei no Google. R$870 foi o preço que eu encontrei no Google para esse vinho. Lote 43. Aqui também, de novo, muito encorpado, mas aqui os 15% de álcool, embora tenha menos que Sesmarias, aqui eu achei que sobrou um pouco de álcool. Aqui ele não tem aquele equilíbrio do Sesmarias, né? Ele não tem aquela estrutura tânica, aquela acidez toda que o Sesmarias tem. E eu também achei que a fruta é excessivamente madura, então ele perde um pouco de complexidade porque predomina muito aquela fruta muito madura. Né? Até que esse vinho me lembrou um Malbecão. Né? Então sabe aquele Malbec lá de Joan de Cuyo que tornou a Argentina muito famosa, aquele Malbec fruta muito doce, tanino muito redondo, né? O vinho pesado, encorpado, esse aí me lembrou muito um vinho desses. Né? Terceiro vinho, DNA 99. Esse aqui, bom, primeiro já é o vinho mais antigo desse painel, né? Então já se esperava que ele tivesse já um vinho um pouco mais amadurecido, que tivesse mais redondo. E de fato, então um vinho muito equilibrado, profundo, o mais elegante do painel. Eu diria que é um clássico que ele lembra um Bordeaux, só que já com alguma evolução. Esse DNA 2015, há pouco tempo eu tinha bebido um outro DNA 2015, este aqui me pareceu bem mais evoluído. Eu acho que aí a conservação que foi diferente, esse aqui provavelmente ficou um pouco mais exposto ao calor, a temperatura um pouco mais alta. Ele está ótimo, mas ele me intrigou um pouquinho porque ele está mais evoluído do que o outro que eu tinha bebido há pouco. Né? Mas um grande vinho, né? Preço que eu achei no Google, 380. Quarto vinho é o Terço. O Terço, muita estrutura, muito tanina, muita acidez, muito bem equilibrado com o corpo. Aqui a fruta mais fruta fresca, não é aquela fruta madura, por exemplo, tanto o Sesmarias e principalmente o Lote 43 tem muita fruta madura. Mesmo o DNA já tem mais equilíbrio nisso, o Terço está mais indo para a fruta mais fresca, assim, né? Mas muita complexidade aromática. Um vinho com essa estrutura, com esse tanino, essa acidez toda que ele tem, ele vai durar muito, é um vinho muito longevo, né? Para mim, foi o que eu mais gostei do painel. O preço que eu achei no Google, R$440. E o argentino, o Dom. O Dom, campeão da estrutura. Muito tanino, muita acidez, embora tenha achado que menos complexidade aromática, principalmente se comparar com o DNA e com o Terço, que eu acho que são muito complexos aromaticamente. O preço dele no Google é 350. E ó, gente, não foi o meu preferido do painel, o Dom. Então, isso aqui a gente fez assim de propósito, né, para ver se os brasileiros iam competir mesmo com os argentinos ou não, e competiu muito bem. O Dom é um grande vinho, competiu bem aqui, mas não é que ele dominou e que foi melhor, tanto que eu nem achei ele como o melhor. Né? Para mim o melhor foi o Terço e depois para mim o DNA. Conclusões. Corpo. Para quem ama vinhos encorpados, o Sesmaria é o campeão. Gente, não tem assim, gosta de vinho encorpado, esse vinho aqui,
Tipo, o Parker é famoso por adorar vinhos encorpadões, né, mais bombados, assim, com fruta madura. Esse aqui, pô, não tem dúvida que o Parker nem dá mais notas hoje. Tem a empresa dele, que ele já vendeu, não é mais dele, mas o Parker ia amar esse vinho, né? Sesmarias é um vinhaço, nesse estilo halterofilista, né? E o lote 43, eu acho que é uma alternativa nesse mesmo estilo, com um valor bem mais razoável. Quer dizer, o lote, ele custou... Eu vejo aqui no Google, R$ 180, né? Então, comparado com os 800 lá do Sesmarias, é uma alternativa super boa, vamos dizer assim, de mais econômica, né? Estrutura, quem gosta de tanino, acidez. Aí o Dom, para mim, foi o campeão, o argentino. Mas ali, ó, o terço tá ali com o Dom. Sendo que o terço eu achei com mais complexidade aromática do que o Dom, por isso eu preferi o terço, né? Equilíbrio e complexidade. Aqui os destaques foram o DNA, e o terço, o terço também, sim. Eu achei o terço muito equilibrado, ele tem mais estrutura, mas ele tem uma potência aromática, ele tem aquela fruta fresca, ele não fica pesado, né? O DNA no estilo mais clássico, né, como eu falei, tipo um Bordeaux um pouco mais evoluído, redondo, uma delícia, né? E o terço no estilo mais moderno, o estilo mais do descorchados, assim, de fruta fresca, né, que está fazendo muito sucesso hoje em dia. Como eu já falei, né, meu favorito foi o terço, eu nunca tinha provado o terço, mancada minha, né, demorei para provar, porque adorei esse vinho, né? Nada como uma degustação às cegas para a gente fazer isso, né? Bom, só queria lembrar que existem outros grandes vinhos brasileiros que não foram incluídos nesse painel, mas aqui é uma amostra bacana de grandes vinhos brasileiros, né, gente? Agora a gente vai encerrar com chave de ouro essa degustação aqui, que eu falei com aquele Chandon 1991, um vinho tinto brasileiro, né, feito na Serra Gaúcha. A safra de 1991 produziu algumas raridades aqui no Brasil. A gente tem um vídeo que fala sobre as melhores safras do Brasil. A gente fala dessa safra de 1991, a gente fala do Baron Lantier, um outro grande vinho que está muito bom, gente. Eu não tenho mais ele, já bebi. Muito bom, envelheceu muito bem, assim como esse da Chandon aqui, esse Chandon 91. O que a Chandon nos fala é que a primavera desse ano, 1991, foi chuvosa, depois de um inverno muito rigoroso e seguida de um verão muito seco. Sabe, Serra Gaúcha lá, o problema é que chove muito, né? Então quando é seco são as grandes safras lá no sul, quando se fala Serra Gaúcha, a safra esse ano foi muito boa porque foi seco, porque choveu pouco, né? Então é isso, 91 foi um ano seco, né? A Chandon produziu 27.642 garrafas desse vinho, que é um corte de Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, 11,2 de álcool, pouco álcool, vinho elegante, muito bacana esse vinho, né? O vinho ainda tem muita fruta, ele está muito vivo. Ele tem uma cor que, para mim, ainda está mais pro rubi que pro granada, quer dizer, ele está se conseguindo, tem longevidade esse vinho, né? É um grande exemplo de quão longevo, quanto pode durar um vinho brasileiro bem feito. Bom, gente, tem uma coisa que é muito importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e divulgue para seus amigos. Legal, gente? Conto com vocês. Grande abraço. Tchau.